Nós vamos, nesse módulo, tentar botar no nosso contexto de trabalho o que é uma teoria. Teoria também é uma estrutura de conhecimento que o pensador singular adota, que visa afirmar a verdade. Deve repousar, então, sobre axiomas. O que é axioma? São verdades admitidas e indiscutíveis. Nós já afirmamos isso, mas sempre é importante a gente relembrar. Postulados, o que queremos comprovar ou o que temos como certo. Eu quero comprovar que a teoria jurídica do direito tributário está carecendo de bases concretas, considerada a forma de pensar nas universidades modernas. Isso é um postulado, é o que a gente quer fazer. Também nós temos que ter princípios objetivos. Como articular as relações dos elementos que conformam uma realidade? É o que mais a gente fez em todas as exposições. Como é que... Não adianta a gente simplesmente dizer assim, vamos articular assim. Quando a gente tem uma articulação específica, que a gente considera falsa, a gente tem que explicar primeiro como elas funcionam. Posto como elas funcionam, a gente tem que estabelecer a desconstrução daquilo que a gente entende não estar certo. E depois propor uma rearticulação, uma reconstrução. Então, os justificadores e fundamentadores dos paradigmas próprios e critérios passam a ser muito importantes. O que é que eu quero formular? Eu tenho que formular critérios para chegar ao sistema. E o sistema passa a ser o paradigma. Mas eu tenho que partir de pré-soluções que articulam a integração desse quadro interpretativo. O que é uma pré-solução? É simplesmente dizer assim, eu acho que isto é assim. Eu vou tentar comprovar. Eu quero comprovar que aquilo é X, não é Y. Esse é simplesmente o que se objetiva fazer. E aí eu tenho que verificar como é que isso se articula dentro da integração do quadro interpretativo. Eu tenho uma ação em juízo, eu tenho que previamente buscar uma pré-solução e começar a articular todos os sistemas e todas as formas para chegar ao final a uma proposta de solução do processo como eu entendo que ele deve ser feito e como ele deve ser interpretado. Isso é filosofia? Isso é hermenêutica, interpretação? É de tudo um pouco. Então, eu preciso estabelecer isso. Do que eu parto como fundamento que não se muda? Kant dizia o seguinte, tudo é conceito, eu não posso entrar lá nos resíduos que não são conceituais. Isso era um postulado? Não, era um axioma. Partiu do aparato, e aí eu tenho que considerar o aparato metodológico. Os critérios e pré-soluções que fornecem soluções modulares da interpretação. Então, eu tenho que sair de um ponto de partida e depois eu tenho que chegar naquele ponto que eu já tenho uma modulação prévia. Esta modulação prévia deve estar orientada por uma perspectiva específica, para que se possa aprender cognitivamente uma situação comum ao estudo. De que janela eu olho a questão? Da conceitual? Ou simplesmente do fato ou da integração dos dois? É essa a ideia.
E aí, o fundamento de uma metodologia conscientemente adotada, podemos obter uniformidade na forma de concepção e representação da realidade em todos os casos singulares. Stein refere que a teoria sempre implica uma relação com a realidade, com a construção da realidade, a partir da observação das regras e das leis. Ele está falando das regras, mas nós estamos falando aqui de regras naturais, experimentais. Então, quando se quer comprovar alguma coisa, não é sair aí um Deus dará. Existem fases, existem métodos parciais para que se chegue na composição da integralidade desses ordenamentos ao que se chama de uma epistemologia que deve ser empregada para se chegar a um determinado padrão. E esse padrão tem que ter uma uniformidade na concepção e representação da realidade em todos os casos singulares. Então, eu tenho que ter, primeiro, a forma de concepção tem que ser uniforme, para que em todos os casos, ela aplicada, essa uniformidade aplicada, a gente alcança um padrão de interpretação. Teoria sempre implica uma relação com a realidade. Ela não é imaginária. Por isso que eu estou estabelecendo, então, uma forma de concepção, que nada mais é do que uma teoria. Aí entra, de novo, a questão do paradigma. O paradigma pode ser inconsciente, mas irriga o pensamento consciente. Controla e, nesse sentido, é também supraconsciente. Eu tenho paradigmas de solução. É aqui que se pode utilizar o termo arquê, que significa ao mesmo tempo o anterior e o fundador, o subterrâneo, o soberano, o subconsciente, o supraconsciente. Eu tenho uma forma de pensar. O paradigma tem realmente essas características e foi muito sugestivamente que Foucault nomeou que ele é arqueológico, que ele é arqueologia, a ciência da episteme. Assim, portanto, define na sua característica nuclear geradora como organizador da organização. Pode-se situar o conceito de paradigma no leme dos princípios de pensamento e no coração do sistema de ideias. Inclusive, e aí é que a contribuição de Kuhn tem importância das teorias científicas. Então, o paradigma é uma coisa absolutamente importante e a grande maioria das situações a gente adota um paradigma de uma forma absolutamente inconsciente. Eu acho que a gente pode derivar um pouco para apresentar uma história rápida, mas muito ilustrativa. Havia uma vez uma senhora que era atendida por um psicólogo e, ao final do tratamento, ela simplesmente resolveu fazer um prato, porque ela era cozinheira, gostava de cozinhar, e o prato preferido do psicólogo era peixe. Peixe ao forno. Ela serviu a janta e o peixe que foi posto na mesa era um peixe sem cabeça. Ela tinha cortado a cabeça do peixe para pôr ele dentro do forno. O psicólogo perguntando, vem cá, no final dos drinks, ele disse, mas afinal de contas, por que tu corta a cabeça dos peixes? Pensando o seguinte, pô, mas decepa a cabeça, normalmente a gente assa o peixe no forno com cabeça. Segundo entendia o psicólogo. Mas eu não sei. Eu aprendi assim com a minha mãe. E o motivo de cortar a cabeça do peixe eu não sei. Na despedida do psicólogo, a mãe e a avó moravam no apartamento do lado. E foram se despedir da mãe e da avó, da paciente. E aí a paciente perguntou assim, mãe, por que a senhora cortava a cabeça do peixe?
Ah, não, isso eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, que era a avó da paciente. E a velhinha, lá com seus 90 anos, chegou e disse, sim, mas o que vocês querem? Não, por que a senhora cortava a cabeça do peixe? Ah, não. Na minha época, nós éramos uma família em que nós tínhamos um forno, onde cabia 2 formas. E nós éramos 10 irmãos, pai e mãe. E ainda tinha minha avó, minha avó. Então, para que coubesse peixe suficiente no forno, a gente cortava as cabeças dos peixes, porque a cabeça do peixe tem pouca carne. E aí a gente conseguia fazer peixe para toda a família. Por isso que a gente cortava a cabeça dos peixes. Sim, mas o que tem que ver com isso? Fazia mais de 100 anos que se cortava a cabeça do peixe, porque precisava-se mais espaço para assar o peixe no forno. Só que essa ideia, esse padrão, foi de bisavó para avó, de avó para mãe e da mãe para filha, e deu um padrão que foi adotado como um paradigma de assar peixe. Destoando de outros casos em que o peixe é assado com cabeça. Sim, mas a pergunta é o seguinte, quantas vezes estamos cortando a cabeça do peixe, simbolicamente falando, nas situações do nosso dia a dia? Eu faço assim porque eu aprendi com meu pai. Eu faço assim porque a minha avó já fazia. Ou, eu penso assim porque o meu professor, com 60, 70 anos, que lecionava para mim há 40 anos, dizia isso de Kant. Eu acreditei e estou aplicando isso até hoje. Temos um padrão, um paradigma que se adota sem pensar. E esses paradigmas são os mais difíceis de serem superados. Numa troca de regras de hermenêutica, normalmente ficam aqueles resíduos do pensamento absolutamente repetitivo, que a gente pensa e adota como absolutamente coerentes, e aí como axiomas, e eles nos direcionam diretamente para finalidades ou para situações ou por direções há muito tempo adotadas e não examinadas. Novamente volta a pergunta. Já fiz ela muitas vezes. Quando pensamos, quem pensa em nós? É a repetição? É a forma biônica de pensar? Ou estamos pensando conscientemente a partir de dados que a gente discutiu consigo mesmo, adotou como coisas definitivas? Acho que essa é uma parte da hermenêutica jurídica que cada um tem que examinar. Então, a minha proposição é que os paradigmas efetivamente sejam rediscutidos. E eles, às vezes, são difíceis de serem localizados porque eles são robóticos. É um robô que age por nosso inconsciente e pensa nesse sentido. Essa robotização do nosso pensamento é um obstáculo muito grande para a gente evoluir na questão epistemológica, da discussão da ciência, essencialmente da interpretação jurídica. Aqui nós temos um exemplo que nos foi trazido por Capra. Ele refere, aos poucos os físicos começaram a perceber que a natureza no nível atômico não se apresentava como um universo mecânico composto por blocos de construção fundamentais, mas sim como uma rede de relações. E que, em última instância, não há quaisquer parte nessa teia de interconexões. O que quer que chamemos de parte
é meramente um padrão que possui alguma estabilidade e, portanto, capta a nossa atenção. Heisenberg, físico e essencial no estudo da física quântica, ficou tão impressionado com a nova relação entre parte e o todo que a utilizou como título de sua autobiografia, Der Teil und das Ganze, ou a parte e o todo. Como é que nós pensamos? Fragmentariamente? Ou olhamos o todo? Se nós olharmos o todo na interpretação do direito tributário, nós temos que considerar o todo posto na Constituição, como nós vimos. Dou só um exemplo. O contribuinte é um sujeito passivo, excluído do exame das questões tributárias, porque ele é um evento de fato. Ele não cabe no conceito. É aquele resíduo que a teoria não considera. Mas dentro da Constituição ele tem direitos e garantias individuais que às vezes não são levados em conta. Der Teil und das Ganze. A parte e o todo. Esta é uma questão muito importante quando se estabelece a interpretação jurídica em que se segmenta as partes e conforme a jurisprudência dominante, o juiz ele escolhe o que ele quer considerar. Mas aquelas partes que ele não considera, será que não fazem parte do todo e muitas vezes são importantes? Essa é a pergunta. Essa fragmentação proposta lá por Descartes não está nos retirando direitos e garantias atuais no momento da interpretação? Sei que a gente saiba disso. Porque isso não nos explicaram na universidade. E eu pergunto, não deveria ter sido explicado? A gente destila teorias separadas, estudando Descartes, depois Kant, depois Hegel, depois não sei quem. E aí tem gente dizendo, eu sou especialista nas obras de Gadamer. Aí tu pergunta, mas tudo bem, mas Gadamer escreveu contra quem? Não. Contra quem? Claro que ele escreveu contra quem. Ele tentou derrubar a teoria de conhecimento fixada em todos os antecessores. Ele levou de roldão. Descartes, Kant, Fichte, Hegel. Essa é a ideia. Agora, quando nos explicam isso, nos explicam esse processo da evolução do conhecimento científico e do conhecimento filosófico, encadeando todas essas partes que sucederam num todo, como se fosse um processo. Essa é a ideia.